Você matou aquelas crianças. E agora aquelas mesmas crianças perseguem você nos seus pesadelos. E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até às 6 da manhã. Porque você está em um pesadelo. Você está dormindo durante a noite. Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's. Você provavelmente já conhece o jogo Five Nights at Freddy's, mas será que você sabe a história por trás do jogo? Mais que isso, será que você sabia que esse jogo pode ter sido baseado em fatos reais? O vídeo de hoje trata de uma teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, uma teoria elaborada pelo canal The Game Theorists, um canal americano que trata de teorias sobre jogos de videogame. Todos os créditos acerca da teoria deste vídeo são do canal The Game Theorists. Vamos à teoria. Five Nights at Freddy's é um jogo que coloca o jogador na pele de um segurança de uma pizzaria com bonecos eletrônicos temáticos que tocam e cantam para o entretenimento do seu público. Existem 4 robôs que são a atração principal do local. São eles Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Por questões de manutenção dos robôs, os donos do estabelecimento deixam eles vagando pela pizzaria durante a noite. E o segurança do estabelecimento que vigia as câmeras de segurança deve tomar cuidado para que esses mesmos robôs não entrem na sua sala e o matem. A história real do jogo é contada através de recortes de jornais nas paredes que tratam de acontecimentos do mundo de Five Nights at Freddy's. E partes da história também são contadas através de gravações que o jogador ouve que foram deixadas pelo segurança do estabelecimento antes dele, que morreu pouco depois de fazer essas gravações. Na história, é retratado o fato de um homem vestido como um dos robôs da pizzaria ter atraído 5 crianças que estavam comendo no local para uma sala não aberta ao público dentro do estabelecimento. Esse mesmo homem foi posteriormente pego pela polícia e preso, mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. E logo após este acontecimento, a inspeção sanitária ameaçou de fechar a pizzaria, alegando que os robôs que eram as atrações do local agora estavam apresentando um odor horrível e de seus olhos e bocas estavam saindo gosmas e sangue. Alimentou-se na internet um rumor muito forte de que os corpos das crianças que estariam mortas foram escondidos dentro dos animatronics. E há também a teoria de que os corpos das crianças não estão nos animatronics, mas sim os seus espíritos comandam os robôs, fazendo-os atacar o segurança. Mas o problema é, como desapareceram 5 crianças e nós só temos 4 robôs de inimigos? Bem, nós não temos só 4. Existe um 5º inimigo mais tenebroso, mais assombroso que todos os outros 4. Os fãs do jogo o apelidaram de Golden Freddy. O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy, com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar é muito mais aterrorizante. Enquanto os outros robôs não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas, o Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala independentemente se elas estiverem abertas ou fechadas. Ele simplesmente se teletransporta para dentro da sua sala. Ele tem a habilidade de causar alucinações no jogador, seu rosto é estampado em cartazes por toda a parte, e a sua forma de atacar o jogador é diferente de todos os outros robôs. Enquanto todos os outros robôs causam game over no jogo quando matam o jogador, quando o Golden Freddy ataca o jogador, não existe tela de game over. O jogo simplesmente fecha, como se houvesse acontecido um erro no computador do jogador. E todas essas coisas nos levam a uma série de perguntas. Quem é o seu personagem? Por que os robôs querem matar o seu personagem se ele é apenas um segurança que está começando o seu trabalho? E a pergunta mais importante, por que ele continua trabalhando no local, mesmo sendo assombrado pelos animatronics? Por que ele fica 5 dias trabalhando no mesmo lugar aterrorizante? Na tentativa de explicar essa história, temos que cavar outra história, dessa vez na vida real. Em dezembro de 1993, na cidade de Aurora, no estado do Colorado, havia um restaurante Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese é uma franquia de pizzaria nos Estados Unidos muito famosa, justamente por conter as mesmas atrações que há em Five Nights at Freddy's. Chuck E. Cheese apresenta robôs em forma de animais que ficam dançando, cantando e tocando músicas enquanto as pessoas comem suas pizzas. E em 1993, às 10 da noite, havia recém acabado uma festa de aniversário
aniversário de família no Chuck E. Cheese daquela cidade de Aurora. Após a festa de aniversário, quando todos os clientes haviam ido embora, 5 funcionários da pizzaria permaneceram no local para fechá-lo. São eles a gerente da pizzaria, Marge Colbert, que estava no seu escritório, os adolescentes Colleen O'Connor, Benjamin Grant e Sylvia Crowell, que estavam na área onde fica o palco dos robôs, e Bobby Stevens, que estava na cozinha. Os 5 limpavam o local depois da festa para poder fechá-lo, apagar as luzes e irem embora para suas casas. Porém, o que eles não sabiam é que havia uma 6ª pessoa escondida dentro da pizzaria: Nathan Dunlap. 5 meses antes, Nathan havia sido demitido por conta de uma discussão com sua gerente acerca de horas trabalhadas. Nathan, que na época tinha 19 anos, havia se escondido em um dos banheiros e permaneceu lá quieto até que o estabelecimento fosse fechado. E exatamente às 10 horas e 5 minutos, Nathan sai do banheiro, pronto para matar todos que estão na pizzaria. A primeira pessoa que ele atira é Sylvia, depois ele atira em Benjamin e ainda na área do palco ele atira em Colleen. Ele então vai para a cozinha, onde ele encontra Bobby Stevens e atira direto em sua mandíbula, fazendo-o cair no chão instantaneamente. E por fim ele prossegue até o escritório de Marge, onde dispara 2 vezes contra ela e foge do local. Mas a polícia, através de câmeras de segurança, descobriu tudo e poucas horas depois se dirigiram até a casa de Nathan e prenderam-no. O julgamento de Nathan foi sendo arrastado até que em 1996 foi decretada a sua pena de morte. Contudo, o julgamento prosseguiu e a pena de morte foi sendo arrastada até os dias de hoje. Até hoje, Nathan permanece vivo, esperando a sua sentença. E isso provocou uma reflexão nas pessoas dos Estados Unidos, que se perguntavam se ele conseguia dormir de noite pensando que a sua sentença de morte estava próxima. Essa, meus amigos, é uma história real, aconteceu de verdade em 1993. E quando nós pegamos a história de Five Nights at Freddy's e a comparamos com essa história real que aconteceu, nota-se uma série de semelhança entre as duas histórias. A primeira delas e mais lógica é o fato de estar claro que a Freddy Fazbear Pizzeria, onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's, é uma clara alusão à franquia Chuck E. Cheese. Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs que são a atração do local, quanto pelo fato de servirem pizza e também pelos seus nomes, que são parecidos de certa forma. Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's, não fica explícito o ano exato em que o jogo acontece, mas nós podemos obter algumas dicas disso ao longo do jogo. A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese, a da vida real, ter tido seu ápice nos anos 80, em que era tudo uma novidade e que seus jogos arcade estavam em alta. Com a chegada dos videogames de casa, os arcades entraram em declínio e o Chuck E. Cheese entrou em declínio também. A pizzaria Freddy Fazbear do jogo Five Nights at Freddy's está passando por momentos de dificuldade em que o seu público está ficando cada vez menor e que ela está quase fechando. Então, com essa informação é seguro estipular uma data em torno de final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as 5 noites. No final do jogo, o jogador é presenteado com um cheque de $120. $120 dividido pelas 5 noites dá um total de $4 por hora, que é um valor que hoje em dia estaria abaixo do salário mínimo nacional estipulado nos Estados Unidos. Mas vamos considerar outros anos. Em 1990, o salário mínimo nos Estados Unidos era de $3,80. Em 1991, o salário mínimo aumentou para $4,25. E em 95 estava estipulado em $5 por hora. Por essa lógica, poderíamos dizer que o jogo se passa em 1990, mas temos que incluir nesse valor as taxas, os impostos que os americanos pagam. Portanto, pode-se dizer que nesse escopo do salário mínimo, o jogo Five Nights at Freddy's se passa entre 1991 e 1995. E um detalhe: o assassinato ocorrido na Chuck E. Cheese mencionado anteriormente aconteceu em 1993. Mas as coincidências entre as duas histórias não param por aí. Há 5 vítimas crianças no jogo, e no assassinato que aconteceu em 1993 também haviam 5 vítimas. E embora o jogo não deixe claro se as 5 crianças realmente morreram ou estão apenas desaparecidas, a ligação delas com os animatronics fica cada vez mais clara conforme eles vão agindo no jogo. Bonnie e Chica, por exemplo, emitem sons de pessoas sofrendo, lutando para permanecerem vivas. E quando alguns animatronics se movem, é possível ouvir uma risada que remete à risada de uma criança, às vezes em seu tom normal e às vezes desacelerada. Isso trata do destino
das crianças do jogo com relação aos animatronics, mas o que eles teriam a ver com as pessoas que foram mortas em 1993? E outra pergunta, se existem 5 vítimas, por que uma delas é especial? Em outras palavras, por que existe o Golden Freddy? E é justamente a partir da explicação do Golden Freddy que começa a ser estabelecida a ligação entre as crianças do jogo e as vítimas de 93. O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera, e isso é uma característica que lembra muito uma das vítimas daquele incidente. Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram mortas a tiros, com exceção de uma. Bobby Stevens. Bobby levou um tiro em sua mandíbula e miraculosamente não morreu. Com o impacto do disparo, ele acabou caindo no chão e se fingiu de morto até que Nathan saísse do local, para que ele não voltasse e tentasse matá-lo de vez. A polícia o encontrou e prestou socorros, e ele foi peça-chave no julgamento de Nathan, para que ele pegasse a pena de morte e para que a verdade sobre o ocorrido fosse contada em julgamento. Bobby apareceu quando Nathan menos esperava, assim como Golden Freddy faz com o jogador. Além do mais, quem já jogou sabe que uma das câmeras do jogo não pode ser vista pelo jogador. Ela não tem imagem, ela está totalmente escura e apenas o áudio pode ser ouvido de dentro dela. Por esse motivo, muitos jogadores acreditam que o Golden Freddy está escondido lá dentro e que é de lá que ele sai para atormentar o jogador. Esse local dessa câmera não é nada mais, nada menos que a cozinha, que também é o mesmo local onde Bob Stevens estava quando tomou o tiro de Nathan. Os outros animatronics também possuem uma certa semelhança com as outras vítimas nesse mesmo quesito. Bonnie, por exemplo, se esconde em algo que parece uma despensa, que é denunciado por uma vassoura e outros artefatos que se encontram no local. No momento em que Benjamin foi morto, ele estava passando aspirador de pó no chão. Já o robô Foxy permanece o tempo todo escondido atrás das cortinas, o que lembra bastante o caso de Marge, que estava escondida em seu escritório durante o ataque. A robô Chica passa na frente do banheiro para atacar o jogador. Curiosamente, Sylvia, no momento do ataque, estava próxima ao banheiro. Já a relação de Fred e Colleen não é tão explícita quanto as outras, mas é curioso o fato de Fred, que é um robô presumidamente masculino, usar como esconderijo o banheiro feminino. Talvez isso seja para remeter ao fato de Colleen ser uma menina. Mas talvez Fred não referencie a Colleen e sim a Nathan, pois Fred estava escondido no banheiro da mesma forma que Nathan havia se escondido no banheiro em 93. Aliás, a semelhança entre Fred e Nathan não para por aí. Quando Fred está escondido na cozinha e também quando a energia da pizzaria acaba e ele está prestes a matar o jogador ouve um jingle, uma musiquinha que Fred toca antes de matar sua vítima. E nesse momento, o jogador tem chances de ficar mais tempo vivo contra o robô se ele não fizer nada enquanto a música está sendo tocada, deixar o jogo completamente parado, em outras palavras, se fingir de morto. Assim como o Bobby fez. O jogador estará enganando Freddy, se fingindo de morto, assim como o Bobby fez naquele incidente. Por essas e outras, é inegável que o jogo e o acontecimento de 1993 possuem não necessariamente ligações, porque não há como nós comprovarmos elas até que o criador do jogo se pronuncie, mas as semelhanças estão aí e são inegáveis. No final das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte: você, jogador que está controlando a segurança da Freddy Fazbear's Pizzaria, é o assassino das 5 crianças. Você é a representação de Nathan Dunlap no jogo Five Nights at Freddy's, um ex-funcionário que quer buscar vingança contra aqueles que o demitiram. No dia 7, que é um dia extra que os jogadores podem jogar, aumentando a dificuldade dos animatronics, o jogador é demitido. E os motivos são falta de profissionalismo, mexer com os robôs e odor. Mexer com os robôs pode ser interpretado tanto quanto você vestir uma roupa de robô e ludibriar as crianças para a sala, ou pode ser também pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatronics, o que provocaria justamente o odor que vem deles. Assim como Nathan na vida real, você quer vingança por aqueles que o demitiram. Você mata as 5 crianças para esconder os corpos delas nos robôs na esperança de que o estabelecimento que o demitiu seja fechado. Como ex-funcionário do local, é muito mais fácil para você saber em qual sala levar as crianças para que sejam mortas sem que ninguém fique sabendo. Porém, mais uma vez, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das gravações das câmeras de segurança. Você foi preso, você foi condenado à pena de morte e está aguardando a sua execução na prisão. E quanto ao seu trabalho na pizzaria,
Cada noite que você passa lá dentro não passa de um pesadelo. E é por isso que você volta naquela mesma pizzaria dia após dia, porque você está preso em um pesadelo. Um pesadelo interminável, por sinal, pois assim que você completa todas as noites, lá está a mensagem: vejo você de novo semana que vem. Todas as noites você tem o mesmo pesadelo, você está na mesma pizzaria, você está lá com um sentimento de culpa, sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu, atormentado por alucinações e mensagens. Mensagens que aparecem na tela dizendo it's me, sou eu. Isso porque é você, o assassino é você. Você matou aquelas crianças. E agora aquelas mesmas crianças perseguem você nos seus pesadelos. E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até às 6 da manhã. Porque você está em um pesadelo. Você está dormindo durante a noite. Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's. Mas ei, como diz o canal The Game Theorists, that is just a theory. Vamos começar explicando um pouco sobre as diferenças de Five Nights at Freddy's 2 pro 1. Você está em uma pizzaria nova, uma pizzaria que é muito maior. O esquema de checar as câmeras de segurança para evitar os animatronics continua. Agora existem outros animatronics, versões mais de brinquedo dos animatronics antigos que vão perseguir você também. E você não pode mais fechar portas para evitar os animatronics, porque eles agora, esses novos, eles vêm com um esquema de recognição facial. Eles conseguem identificar seres humanos. Então a sua única defesa contra esses animatronics é colocar uma máscara de animatronic fingindo que você é um animatronic, e assim talvez eles deixem você passar e saiam da sua sala. Caso contrário, você já sabe o que acontece. Mas enfim, vamos começar a teoria. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês é que esse jogo tem 99% de chance de se passar antes de Five Nights at Freddy's 1, embora ele não necessariamente explicite isso durante o jogo. E por que estou dizendo isso? Observe o cheque que você ganha ao final da quinta noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado de 1987. E o valor que você ganha é de $100,50. Se nós fizermos como na teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de $3,35 a hora, que é o valor exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão é válido dizer que não é nenhum absurdo fazermos aquilo que foi feito no vídeo do primeiro jogo, em que nós pegamos o valor do salário mínimo para estabelecer o ano em que o jogo acontece. Mas não apenas isso, um recorte de jornal que aparece depois do final da noite 6 mostra que a pizzaria está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso explica a ausência dos robôs novos em Five Nights at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone, que morreu no 1. Como é que ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 passasse depois? Por essas e outras está claro que o Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história do jogo. Ok, temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas na verdade a história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Isso porque existia um outro restaurante ainda mais antigo que Five Nights at Freddy's 2. Você pode perceber isso em pôsteres nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo, que havia um lugar anterior e agora foi substituído por esse que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e do de Five Nights at Freddy's 2, existe um terceiro restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer assim que o de Five Nights at Freddy's 2 foi construído. Isso tá bizarro, né? Só que fica ainda mais bizarro porque tem um quarto lugar. Esse mesmo cara do telefone também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Por ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, então nós vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro restaurante, Fredbear's Family Diner, que foi apenas mencionado no jogo, não apareceu em nenhum momento e que talvez até onde nós sabemos possa não ser uma
pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o Freddy Fazbear Pizzeria, que também foi apenas mencionado pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece. E depois nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 1. Ou seja, temos 4 restaurantes no total, e isso é uma informação crucial para estabelecermos a história do jogo. Vamos entrar em mais detalhes nela agora. Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de o jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, ele é presenteado com alguns minigames com gráficos no estilo do Atari, e esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra, coisas como ajude-os, salve-os, ou salve ele. Um dos minigames, por exemplo, em que acredita-se que seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos servindo as crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante, e de repente para um carro do lado dela. De dentro desse carro sai um homem roxo, e sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Bom, para começar, o lugar é muito menor do que qualquer uma das pizzarias que os jogadores já verificaram nos jogos. É um lugar muito pequeno, mesmo para uma retratação de um jogo de videogame. Outro detalhe importante é que existe apenas um animatronic, que é o Freddy. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia. Mas e quanto àquela criança sendo morta? O que ela significa para a história? Bom, aquela criança é um componente que os jogadores de Five Nights at Freddy's 2 conhecem muito bem. Uma das novidades de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Puppet. O Puppet é um boneco, uma marionete, enfim, que aparece caso o jogador não dê corda em uma caixa de música presente em uma das câmeras. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além desse olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam por acaso lágrimas? Lágrimas iguais às da criança que morreu no minigame mencionado? Pois ela parece morta com 2 listras embaixo do rosto dela. Como ela estava chorando antes e durante sua morte, é muito provável que aquelas listras também sejam lágrimas. Será que isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar para você, eu recomendo que você verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Ao final do minigame mencionado, o jogador tem um jump scare, e o jump scare não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Puppet. O Puppet aparece na tela e ataca o jogador. Para mim já está suficientemente claro que aquela criança que morreu é o Puppet. É uma 6ª criança nova na franquia cuja alma, depois de sua morte, penetrou em um dos bonecos da franquia, Freddy Fazbear. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fazbear's Family Diner para a companhia Fazbear Entertainment. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura do segundo restaurante da cronologia, o primeiro Freddy Fazbear Pizzeria. Esse segundo restaurante seria aquele mesmo em que nós mencionamos no primeiro vídeo, em que um funcionário do restaurante se veste de animatronic e atrai 5 crianças para um local escondido. E é nesse restaurante que acontece de os animatronics apresentarem um odor ruim, manchas de sangue, de gosma saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora há pouco, coloca as 5 crianças mortas nos robôs, dando nova vida às suas almas. É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics, e assim elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são colocados em robôs, e o incidente menciona 5 crianças. Por que não existe uma 5ª criança? Na verdade,
existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a quinta criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala ao lado, onde estão 5 crianças felizes comemorando. Depois disso, mais uma vez ele sai das cortinas e vai para aquela sala, e mais uma vez as 5 crianças estarão lá comemorando. Porém, na terceira vez que Foxy sai de sua cortina, à frente dela está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, o assassino do primeiro restaurante que matou a criança que virou o Puppet. E ele está lá, sorrindo, parado, enquanto o jogador controla Foxy. E depois disso, quando o jogador vai até a sala ao lado, aquelas 5 crianças que estavam comemorando agora estão mortas. Que deixa claro de uma vez por todas que o assassino do Puppet é o mesmo assassino de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy. Mas vamos falar agora do terceiro restaurante da cronologia oficial, que é o de Five Nights at Freddy's 2. Os antigos animatronics não foram necessariamente descartados, mas foram deixados de lado em uma sala específica. As novas atrações do local são os novos animatronics que, como eu falei anteriormente, possuem um esquema de recognição facial, e essa tecnologia pode ter sido implantada justamente para evitar os incidentes que aconteceram nos restaurantes passados. É uma medida de segurança, na tentativa de tentar evitar novos assassinatos no restaurante. Então agora, para prejudicar o jogador, nós temos animatronics possuídos por espíritos de crianças e animatronics predadores em busca de assassinos. E mesmo com toda essa suposta segurança, o Homem de Roxo continuou atacando. Entre as noites 4 e 6, o homem do telefone faz uma ligação curiosa para o jogador. Doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. E existe um outro minigame que comprova que realmente existe algo acontecendo no restaurante Five Nights at Freddy's 2. No minigame Save Them, o jogador controla Freddy, que percorre uma réplica exata do restaurante Five Nights at Freddy's 2, e pelo caminho ele encontra animatronics em seus devidos lugares conforme eles aparecem nas câmeras de segurança e corpos de crianças mortas. O seu personagem, o segurança da pizzaria, está trabalhando de noite porque está substituindo o antigo empregado que mudou para o turno do dia. E o homem do telefone menciona que ele é justamente o culpado pelo que está acontecendo. Que seria ele quem pegou a suposta roupa nos fundos e está causando desordem com os animatronics. Aliás, a vaga do segurança do turno do dia ficou vaga, conforme pode se entender em uma ligação muito peculiar do homem do telefone. Mas se essa informação é interna e tão recente, como é que o homem do telefone já sabe tão rápido que esse posto acabou de ficar livre? E mais importante, por que ele hesita quando ele fala isso? E é nisso que se concentra a melhor parte da teoria. Seria possível que o Homem de Roxo, assassino de crianças, fosse o homem do telefone? O que nós sabemos do homem do telefone? Nós sabemos que ele é um treinador de recrutas e que também ele não é um empregado regular do restaurante, pois ele sempre menciona os empregados como a equipe. E também sabemos que ele não é dono do restaurante ou ocupa algum cargo de gerência, pois eles sempre se referem aos donos dos restaurantes como eles. Sabemos também que ele pode exercer o cargo de guarda noturno, porque ele se oferece para a vaga do jogador depois do final da noite 6. E sai dessa mesma vaga antes do início da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. Como ele é experiente já em Five Nights at Freddy's 2, também se sabe que ele trabalha na franquia de restaurantes pelo menos desde o segundo restaurante, onde as 5 crianças foram mortas. Também sabemos que seu robô preferido é o Foxy.
always my favorite. E também sabemos que ele não gosta do Puppet porque o Puppet está sempre pensando. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Agora outras informações, vamos ver o que nós sabemos sobre o Homem de Roxo. Ele, que já tem um longo histórico com a franquia de restaurantes, estando presente desde o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner, também parece gostar de Foxy, já que no minigame de Foxy ele aparece justamente lá, sorrindo. E por motivos óbvios, nós também já sabemos que ele tem motivos de sobra para não se dar bem com o Puppet. Afinal, se alguém me matasse, eu realmente não gostaria de me dar bem com essa pessoa. E um ponto crucial da teoria é que nós sabemos que o Homem de Roxo é um segurança. No minigame Save Them, aquele que o Freddy percorre a pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, em ocasiões muito raras, pode acontecer de o jogador ser perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o Homem de Roxo. Ele aparece no cenário e persegue o jogador. Mas olhe atentamente para o seu peito. Existe um novo elemento ali. Embora os gráficos pixelizados de Atari deixem tudo mais difícil de discernir, aquilo ali claramente parece uma insígnia. Uma insígnia laranja exatamente igual às que seguranças e até mesmo policiais utilizam em seus trabalhos. E na mão dele existe um objeto que, embora em um primeiro olhar pareça uma arma, ao analisar mais friamente ele é curvado demais para parecer uma arma. Na verdade, aquilo ali parece mais com outro objeto, um objeto que nós conhecemos bem ao longo do jogo, um telefone. Aquilo parece um telefone. O Homem de Roxo, que também é um segurança, está segurando um telefone. Seria possível que o Homem de Roxo fosse justamente alguém que você jamais pensasse? Alguém que você confia, que ensinou os seus primeiros passos dentro da pizzaria? Alguém que estava lá te ensinando com você o tempo todo? Seria possível que o seu mentor fosse o assassino que fez tudo isso acontecer? Nesse mesmo minigame, cujo nome é Save Them, a mensagem que o minigame passa é que você deve salvar as crianças que foram mortas, salvar suas almas que estão presas nos animatronics. E quando o jogador é pego pelo Homem Roxo, aparece a mensagem fatídica na tela: You can't. Você não pode salvá-los. E chegando no último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, sobre o qual nós já falamos bastante no último vídeo, alguns devem estar se perguntando: nós não temos mais só 5 crianças que morreram, nós não temos só os 5 animatronics, agora nós temos uma 6ª criança, o Puppet. Onde diabos está o Puppet se Five Nights at Freddy's 1 se passou depois do 2? E eu digo para vocês, o Puppet está lá. Na câmera do East Hall existem vários posters no corredor, e em alguns momentos do jogo aqueles posters mudam para a imagem de uma criança chorando, com uma fileira de lágrimas caindo de seus olhos, justamente como o Puppet. Lá está o Puppet, presente nos cartazes de Five Nights at Freddy's 1. O que nós sabemos da história até agora, então vamos recapitular. No primeiro restaurante morreu uma criança, que se tornou o Puppet. No segundo restaurante morreram 5 crianças que se tornaram os animatronics. No terceiro restaurante, o mesmo assassino tentou atacar novamente, mas até onde se sabe, não houveram mortes. Mas a simples tentativa fez eles mudarem para um quarto restaurante. E aí nós temos o último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, em que, se o Homem de Roxo realmente for o homem do telefone, é o jogo em que ele morre. Pois durante uma das gravações, o homem do telefone é atacado e morto por um animatronic. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas a teoria do primeiro vídeo não dizia que as noites que você passava na pizzaria eram pesadelos? É por isso que nós chamamos ela de teoria, porque nós não sabemos a resposta certa. Não sabemos o que está correto e o que está errado.
Nós temos que unir o que nós temos para tentar achar algo em comum. E a teoria deste vídeo fala que o homem que assassinou as 6 crianças é o mesmo homem do telefone que treina você no jogo. E mais uma vez reforçando, este vídeo é uma tradução da teoria feita pelo canal The Game Theorists, apesar do que o que eu vou falar agora não está no vídeo deles, porque o vídeo deles foi lançado antes de Five Nights at Freddy's 3 ser lançado. E tem uma parte da teoria que me encuca muito, que é essa parte. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. No restaurante Five Nights at Freddy's 2, o terceiro da cronologia, foi pega uma roupa amarela, uma roupa extra que estava guardada nos fundos do restaurante. Por causa disso, muitas pessoas vieram a acreditar que essa roupa se tratava da roupa do Golden Freddy. Mas com Five Nights at Freddy's 3, será que essa roupa não remete a um outro personagem que nós conhecemos bem? O jogo se passa 30 anos depois de Five Nights at Freddy's. Todos os acontecimentos dos jogos 1 e 2 viraram lendas urbanas. E a pizzaria agora é uma atração de terror. Os novos donos do estabelecimento transformaram a pizzaria em uma atração de terror e as pessoas pagam ingresso para ver o lugar onde almas de crianças haviam supostamente entrado dentro de animatronics. Mais uma vez você é um guarda noturno e dessa vez você só tem um inimigo. Embora você de vez em quando receba alucinações dos animatronics antigos, eles não atacam você para matá-lo, eles simplesmente causam pane no sistema e deixam o jogo mais difícil para o jogador. Mas um novo animatronic específico mata o jogador se entrar em contato com ele. É Springtrap, um animatronic em forma de coelho que foi o único animatronic encontrado inteiro pelos donos do local. Vamos cavar mais fundo na história. Quem seria Springtrap? Bem, o jogo não deixa explícito, mas através de algumas dicas que temos ao longo dele, temos algumas pistas sobre sua origem. Uma das pistas que indicam a origem de Springtrap é um minigame do jogo. Sim, os minigames em gráficos 8-bit voltaram no Five Nights at Freddy's 3, e um desses minigames, que é secreto, mostra um restaurante pequeno sendo animado por 2 animatronics. Conforme vimos na teoria da parte 2, esse restaurante, por ser pequeno, deve ser o primeiro restaurante de todos, o Fredbear Family Diner. E no segundo jogo, tudo que sabíamos é que havia um Freddy naquele restaurante. E nesse minigame de Five Nights at Freddy's 3, temos 2 animatronics, algo que parece um coelho amarelo e algo que parece um urso amarelo. Esse coelho, meus amigos, conforme fica bastante claro, tem uma probabilidade alta de ser o próprio Springtrap. E mais, o homem do telefone que retorna no jogo 3 menciona Springtrap com outro nome, ele chama ele de Spring Bonnie, o que nos leva a crer que Springtrap ou Spring Bonnie seja, na verdade, a primeira versão do animatronic Bonnie que nós conhecemos muito bem. Antes do primeiro Bonnie como conhecemos, que seria criado posteriormente no restaurante que viria depois, havia uma primeira versão dele, que é o Spring Bonnie Springtrap, juntamente com o primeiro Freddy. Isso, aliás, também explicaria o porquê de Bonnie, o Bonnie novo que nós conhecemos, ser o único animatronic que não é representado em Five Nights at Freddy's 3. De todas as ilusões dos outros animatronics no jogo, Bonnie é o único que não aparece. Aparece Freddy, Chica, Foxy e até o Mangle, e o Bonnie não aparece. Por quê? Porque ele já é representado por Springtrap. E um dado curioso é que nesse minigame o Freddy aparece meio amarelo. Eu acho que aquele é justamente o Golden Freddy. Portanto, o Golden Freddy seria não apenas um animatronic especial, mas seria também a primeira versão de Freddy em toda a cronologia do jogo. Ou seja, nós temos 2 animatronics novos que ao mesmo tempo são antigos. Springtrap é a versão mais antiga de Bonnie e Golden Freddy é a versão mais antiga de Freddy. E por que ele é tão especial e consegue atravessar paredes e todo o resto, nós já vamos chegar lá. O que você tem que ter em mente agora é que no jogo 3 foi nos apresentado um fato novo. É mencionado ao longo do jogo, também pelo homem do telefone, que esses 2 animatronics, o Spring Bonnie e o Freddy antigo, o Golden Freddy, eles não eram movidos por esqueletos robóticos, até porque naquela época essa tecnologia nem deveria existir. O Golden Freddy e o Springtrap são roupas robóticas, onde um adulto entrava dentro delas e saía por aí cumprimentando e alegrando as crianças. É por isso que o nome de Spring Bonnie era Spring Bonnie. Spring em inglês significa mola
mola, e aquela roupa trabalha com uma tecnologia à base de molas. As molas se comprimem e se expandem, fazendo a roupa permitir que um adulto entre e fechando ela depois, enfim, essas coisas. E antigamente era assim que o restaurante fazia. Os animatronics eram adultos vestidos de robôs. Porém, também mencionado no jogo 3, isso teve um fim. Uma pessoa vestida de Spring Bonnie acabou se acidentando com as molas. Essas roupas de Spring Bonnie e de Freddy eram extremamente perigosas. Conforme o cara do telefone nos fala durante o jogo, movimentos bruscos e até mesmo respirar nas molas podiam fazer com que a roupa tivesse um mau funcionamento e causasse danos à pessoa que estivesse lá dentro. Era algo extremamente perigoso. Um membro podia ser decepado, a pessoa poderia ser esmagada por completo dentro daquela roupa. E um dia aconteceu um acidente. Um acidente é mencionado durante o jogo. Uma pessoa na roupa de Spring Bonnie acabou se acidentando. Não se sabe se ela morreu ou se ela ficou gravemente ferida, não se sabe nem quem é essa pessoa. E por isso eles decidiram acabar com essa metodologia e proibiram que pessoas entrassem nas roupas de Spring Bonnie e Freddy. Para o caso de que acontecesse algum acidente, foi revelado que ao longo do restaurante haviam salas secretas. Essas salas tinham como objetivo cuidar especificamente de funcionários que viessem a se machucar com essas roupas ou de qualquer outra forma dentro do restaurante. E essas salas permaneceram sendo construídas nos próximos restaurantes, ou seja, elas existem nos restaurantes de Five Nights at Freddy's 1 e 2. Mas o jogador não consegue vê-las porque elas são completamente escondidas das câmeras, os animatronics não podem entrar nelas e elas são até mesmo escondidas com paredes falsas. E foi dentro de uma dessas salas que as roupas de Spring Bonnie e de Freddy, o primeiro de todos, o Golden Freddy, foram guardadas depois do incidente. E depois temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 2, onde nós vemos em determinado momento o próprio Springtrap. Em raríssimas ocasiões de Five Nights at Freddy's 2, o jogador encontra uma figura que foi apelidada pela comunidade de Shadow Bonnie. É um animatronic escuro, totalmente escuro, cujas únicas silhuetas são seus olhos brancos e seus dentes também brancos. E muito se especulou acerca da identidade desse coelho, porque em primeiro lugar ele não parecia ser o Bonnie de Five Nights at Freddy's 1, porque ele era, digamos assim, mais gordo. Depois ele até teria silhueta parecida com a de Toy Bonnie de Five Nights at Freddy's 2, mas o problema é que os dentes não condizem. A dentadura de Shadow Bonnie é significantemente diferente da de Toy Bonnie. Agora, se nós pegarmos Shadow Bonnie e compararmos com Springtrap, o negócio fica bem mais evidente. Portanto, é seguro dizer que em Five Nights at Freddy's 2, o jogador que tem alucinações acaba tendo uma alucinação envolvendo Springtrap. Não, ele não sai da sala onde está guardado e ataca o jogador, ele é meramente uma alucinação. Mas agora vamos voltar a falar dos minigames. Esse minigame que vou mencionar agora é um minigame que acontece depois de cada noite que se passa. Depois de cada noite, o jogador assume o papel de um animatronic diferente de Five Nights at Freddy's 1. Caminhando pelo cenário, o jogador acaba por seguir uma figura que o guia ao longo dele. Essa figura parece o Freddy, mas é um Freddy roxo que pede para que o jogador o siga, e o jogador acaba o seguindo, até que Freddy roxo entra em uma porta e o jogador, quando tenta segui-lo, recebe uma mensagem de erro, e quando tenta ir embora aparece ninguém mais, ninguém menos que BOOM! O Homem Roxo, o assassino das 6 crianças. Ele aparece e destrói o animatronic e assim o minigame acaba. E isso acontece com todos os outros animatronics, eles são destruídos no final de cada minigame, sem que o jogador possa fazer nada para alterar seu destino. Vamos tentar entender esse minigame por partes. Primeiro, por que um Freddy roxo? Nós conseguimos entender um Freddy, nós conseguimos entender um Golden Freddy, nós conseguimos entender um Toy Freddy, mas por que um Freddy roxo? Bem, um Freddy roxo não é algo exclusivo de Five Nights at Freddy's 3. Em Five Nights at Freddy's 2, assim como a alucinação de Springtrap, o jogador também pode ter outra alucinação. Em raros momentos, o jogador pode encontrar em uma das câmeras um animatronic especial escuro, nos mesmos moldes de Shadow Bonnie, sentado, completamente estático. No início ele parece totalmente preto, mas clareando a imagem dá pra ver que na verdade ele possui tons de roxo. E o mais impressionante é que esse animatronic faz a mesma coisa que o Golden Freddy fazia no Five Nights at Freddy's 1. Ele fecha o jogo. Nem mesmo o Golden Freddy, que retorna em Five Nights at Freddy's 2, consegue fechar o jogo, sendo que tudo que o jogador recebe é uma tela de game over. E por mais que os dois pareçam diferentes na coloração, nessa teoria os dois estão completamente ligados. Vamos lembrar que se Golden Freddy
Freddy for de fato o primeiro Freddy, aquele do primeiro restaurante, ele é uma roupa vazia em que dá para entrar dentro dele. E realmente nunca foi visto um exoesqueleto robótico dentro de Golden Freddy. Na verdade, todas as imagens que você vê de Golden Freddy parece que ele é completamente vazio. E sendo ele um animatronic vazio em que uma pessoa possa entrar dentro dele, é muito provável que ele seja a roupa utilizada pelo Homem de Roxo para matar as 5 crianças no incidente da Freddy Fazbear. O Homem de Roxo utilizou a roupa de Golden Freddy para matar as crianças. Agora pare para pensar no único momento em que o Freddy roxo foi visto no jogo, em Five Nights at Freddy's 2, que curiosamente é o mesmo jogo em que o homem do telefone fala que alguém usou uma das roupas trancadas nos fundos, uma amarela. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. A roupa de Golden Freddy estava nos fundos junto com a de Springtrap. No mesmo jogo em que a roupa de Golden Freddy é usada, o Freddy roxo aparece. O que me faz pensar que o Freddy roxo e o Golden Freddy são a mesma coisa. O Freddy roxo é o Golden Freddy quando o Homem de Roxo está dentro dele. Ele não fica roxo de verdade no mundo do jogo, ele é uma alucinação para o jogador. Apenas o jogador, e eu não estou dizendo o personagem do jogador no jogo, apenas o jogador consegue vê-lo roxo, que é quando o Homem de Roxo está dentro da roupa de Golden Freddy. Você não acredita nisso? Vamos voltar para o minigame então, em que o Freddy roxo atrai os animatronics até uma sala que eles não podem entrar para serem estraçalhados. Muitas pessoas acharam que aquilo representava o Homem de Roxo voltando para o restaurante para destruir os animatronics e acabar com evidências de seus atos do passado, mas na verdade eu tenho uma outra abordagem. Observe que da mesma sala em que o Freddy roxo entra, sai o próprio Homem de Roxo, o que nos leva a crer que o Homem de Roxo estava dentro daquela roupa de Freddy roxo. E logo depois ele destrói um animatronic. Aquilo não é ele destruindo um animatronic, aquilo é ele matando uma criança. Aquilo é a representação do momento em que o Homem de Roxo atraiu 5 crianças para uma sala secreta que por sinal apenas os funcionários sabiam e que os animatronics não poderiam entrar, conforme no minigame eles realmente não podem, e mata as crianças. É uma representação do momento em que o Homem de Roxo se veste de Golden Freddy, atrai as crianças para uma sala secreta e mata elas. E claro, muitas pessoas devem estar se perguntando, se o Golden Freddy fica roxo toda vez que o Homem de Roxo entra nele, por que existe o Golden Freddy? Se ele é um animatronic desconhecido no geral, por que o Golden Freddy também ganhou vida? Por que a 5ª criança decidiu entrar nele? Bem, tente imaginar a história dessa forma. 5 crianças foram mortas, 4 delas, buscando vingança, entraram em 4 animatronics: Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. O Puppet colocou suas almas lá, conforme podemos ver em um minigame do jogo 2, mas a 5ª criança é especial. Nesse mesmo minigame, você pode ver que a 5ª criança aparece um frame antes do Golden Freddy, mas diferente das outras, ela não está vestindo uma máscara de Golden Freddy. Isso porque ela não necessariamente é o Golden Freddy. O Golden Freddy é um trauma que ela adquiriu no momento de sua morte. A 5ª criança foi a mais traumatizada, foi aquela cuja alma sofreu mais, cujo espírito tem menos capacidade de descansar do que todas as outras, e tudo que ela consegue ver na eternidade é a imagem daquela pessoa que causou mal a ela. O Golden Freddy, que apesar de o jogador enxergá-lo como um Freddy roxo, para ela era um Freddy dourado. O Golden Freddy é a 5ª criança e é a mais aterrorizada de todas, é a mais traumatizada no além. E você verá indícios disso mais pra frente nesse mesmo vídeo. Vamos para o final de Five Nights at Freddy's 3. O último minigame mostra justamente essa, a 5ª criança, que não toma a forma de Golden Freddy, ela simplesmente toma a forma de espírito de criança. E quando o jogador vai exatamente para a mesma sala em que não pôde entrar antes, dessa vez ele entra lá, e os espíritos das outras 4 crianças estão lá. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo. E conforme o minigame mostra, é uma sala de Five Nights at Freddy's 1. Conforme a nossa teoria no último vídeo de que o Homem Roxo e o Homem do Telefone são a mesma pessoa, nós já sabemos como essa cena se construiu. Lembram-se de como o Homem do Telefone havia morrido em Five Nights at Freddy's 1? I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Primeiro ouve-se baterem na porta, ou seja, Foxy. I always wondered what was in all those empty heads back there.
Não. Ouve-se também o jingle de Freddy. Oh, não. Depois ouve-se grunhidos que remetem a Bonnie e Chica. E no final ouve-se também o rugido do Golden Freddy. O homem do telefone foi atacado por todos os 5 animatronics do primeiro jogo ao mesmo tempo. Mas essa teoria trata de que o homem do telefone não morreu naquela hora. Ele conseguiu fugir, mas ele estava cercado. Ele não poderia ir até a entrada principal, senão a morte era certa. Ele acaba entrando em uma das salas secretas onde os animatronics não podem entrar. Mas naquele momento a 5ª criança, a mais revoltada, a mais traumatizada, que não está atrelada a um animatronic específico, corre atrás dele e o persegue dentro daquela sala. E sem ter para onde fugir, ele acaba entrando em Springtrap, a fantasia que havia sido esquecida ali durante anos. Dentro da fantasia de Springtrap, ele poderia correr pela porta, pois os animatronics, apesar de terem espíritos de crianças dentro deles, não atacam outros animatronics. Então esse era o plano de fuga dele, tanto que quando ele entra dentro da fantasia de Springtrap, ele ri maleficamente, como quem está vencendo. Porém, ele esqueceu de um detalhe. Em Five Nights at Freddy's 3 nós temos o homem do telefone, mas não é o mesmo homem do telefone. De início nós temos um novo homem do telefone e é nada mais nada menos que um empregado qualquer do estabelecimento, que assim como você foi recém-contratado. Ele fica mencionando coisas como, poxa, encontraram coisa nova do restaurante antigo, esse lugar vai funcionar de tal forma. E lá pela noite 2 ou 3, não lembro direito, ele menciona que foram encontradas fitas contendo gravações do antigo guarda do restaurante. Exatamente, ele mesmo, o homem do telefone que nós conhecemos de Five Nights at Freddy's 1 e 2. E são fitas muito antigas. São gravações do primeiro restaurante Freddy Fazbear, da época em que Spring Bonnie e o primeiro Freddy ainda funcionavam. E é através dele que nós sabemos como funciona a roupa de Springtrap, como um humano pode entrar lá dentro, o que ele não deve fazer. Ele que passa o treinamento para que as pessoas possam usar as fantasias. E no momento de desespero, ele, o homem do telefone, que também é o homem roxo, acaba se esquecendo de todo o treinamento, realiza movimentos bruscos dentro de Springtrap e morre. As molas dentro da fantasia, que já estavam desgastadas com os anos que se passaram, acabam traindo o homem roxo e o matam dentro da própria fantasia. E isso revela a verdadeira identidade de Springtrap, porque ele é o único que ataca o jogador em Five Nights at Freddy's 3. Springtrap é o homem roxo. Assim como as almas das crianças ficaram atreladas aos animatronics, a alma do homem roxo ficou atrelada a Springtrap. E, inclusive, Springtrap possui muitas partes de seu corpo decomposto que lembram carne humana. Dentro de sua boca existe algo que parece uma mandíbula humana. Lá está ele, o homem roxo, morto e ao mesmo tempo vivo. Percebam que ele morre encostado na parede da sala. O trailer do jogo mostra ele sendo reanimado na mesma posição, encostado na parede que ele havia morrido. O espírito do Homem de Roxo ainda está ali. Ele percorre o estabelecimento de Five Nights at Freddy's 3 porque está desesperado. O espírito dele está ardendo, preso dentro daquela roupa. O espírito dele está desesperado por paz, assim como o das crianças, porque assim que o jogo termina, depois que é revelada a morte do Homem de Roxo dentro do Springtrap, o jogador é surpreendido com uma tela de Bad Ending. Aquele é o final ruim, que mostra as máscaras dos animatronics originais com uma luz acesa, como se eles ainda estivessem funcionando. E lembre-se que durante o jogo, o jogador recebe alucinações daqueles animatronics. Eles vêm e prejudicam o jogador, o atacam, sem matá-lo, mas o atacam. Por quê? Porque eles estão lembrando o jogador que o jogador é a única pessoa que pode ajudá-los. Eles também estão desesperados, eles precisam da ajuda do jogador. Eles o atacam até porque você usa uma roupa de guarda e pessoas em roupas de guarda traumatizaram eles o suficiente, mas eles precisam da sua ajuda. Eles correm até você, eles precisam que você libere as almas deles. E para entender isso, vamos estudar mais a fundo uma figura que ainda não foi abordada nos nossos vídeos. A figura do Balloon Boy. O Balloon Boy é justamente isso que o nome diz, é um garoto que segura balões. Um garoto com uma silhueta feliz, que foi introduzido pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2. Ele é o único animatronic em todas as versões de Five Nights at Freddy's que nunca, em nenhum momento, mata o jogador. Ele aparece como uma alucinação em Five Nights at Freddy's 3, mas ele não mata o jogador. Inclusive, o Balloon Boy parece algo com a premissa de dar balões para as outras crianças. Balões são coisas que crianças gostam,
remetendo à alegria delas. Em outras palavras, o Balloon Boy não é um animatronic, ou até pode ser um animatronic que está guardado em algum canto, mas na verdade, o princípio de tudo é que ele é uma ilusão. Assim como Shadow Bonnie, assim como Freddy Roxo, ele é uma ilusão, mas é uma ilusão especial, porque o Balloon Boy representa você que vai fazer aquelas crianças felizes, que vai liberar a alma delas. E Five Nights at Freddy's 2 dá uma pista disso para você, quando o Balloon Boy aparece literalmente embaixo da sua mesa. Ele está muito próximo de você, ele está quase na sua cara e não ataca você, porque ele é você. Inclusive, em um dos minigames secretos do jogo, que por acaso são liberados de formas absurdas, são justamente os balões do Balloon Boy que fazem o Mangle conseguir chegar até o bolo. O bolo é um item secreto desses minigames que o jogador pode pegar e usar nos outros minigames secretos. Se o jogador pegar esse bolo e depois nos outros minigames ele encontrar algumas crianças específicas que estão chorando, que representam justamente os espíritos das 5 crianças mortas, o jogador dá o bolo para a criança para de chorar. E isso se repete até o último minigame. No último minigame, várias crianças estão em uma sala onde está acontecendo uma festa fantasia. Todas elas estão felizes, com exceção de uma nos fundos da sala que está chorando em frente a uma mesa. Se o jogador anteriormente entregou aquele bolo para as outras crianças que estavam chorando, elas vão aparecer naquela mesma sala, todas olhando para a última criança que está chorando. As 4 crianças representando Freddy, Chica, Bonnie e Foxy estão ali. E a última, a mais traumatizada de todas, cuja alma está mais perturbada, está ali, que é a que representa o Golden Freddy. A prova disso é que depois que o jogador entrega o bolo para ela e ela para de chorar, as máscaras delas caem. O jogador estava controlando o Puppet e sua máscara cai. As outras máscaras de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy também caem. E a máscara que cai daquela criança que estava chorando desesperada é justamente a de Golden Freddy, a 5ª criança a mais perturbada, cuja alma agora o jogador pôs para descansar. E depois disso, se o jogador terminar o jogo normalmente, depois daquele mesmo minigame em que o Homem Roxo morre, dessa vez a tela que aparece é uma de fim de jogo normal, sem a mensagem de Bad Ending. Esse é o Good Ending, o final bom, em que as máscaras não estão com uma luz acesa, as máscaras estão vazias. As almas das crianças, depois de mais de 30 anos de sofrimento, finalmente descansaram graças a você. E agora elas estão livres para seguirem o seu caminho natural. Quanto a Springtrap, ou seja, o Homem Roxo, nada lhe restou a não ser o local queimar em chamas. Sim, no final, o local, o estabelecimento em que você estava trabalhando, queima completamente. E isso pode representar o inferno em que o Homem Roxo se encontra por conta de seus atos. Enquanto as almas das crianças foram liberadas e estão descansando em paz, o Homem Roxo está ardendo no fogo do inferno, no purgatório. Mas não podemos dizer ao certo se essa ameaça acabou, porque na mesma imagem do jornal que diz que o local queimou, onde aparece um mini Freddy na mesa, é possível ver algo no fundo da imagem, no escuro, algo que parece o próprio Springtrap. Como é que funciona Five Nights at Freddy's 4? Assim como nos outros jogos, você precisa impedir que animatronics invadam o seu quarto. Sim, um quarto, dessa vez não é mais um escritório, tem um ventilador, tem um telefone, mas é um quarto, e você, ao que tudo indica, é uma criança. Mas agora os animatronics não estão mais em sua forma robótica, digamos assim, eles estão em uma forma medonha, uma forma extremamente diabólica. Mais uma vez, você precisa cuidar das portas para que nenhum deles pegue você precisa cuidar de suas costas, e inclusive você precisa prestar muita atenção nos sons que o ambiente faz para que você não seja pego por eles. Basicamente é disso que se trata o jogo, mas agora vamos falar do que interessa, a história. A teoria de hoje é de longe a mais complexa de todas que já foram lançadas aqui no canal, então vamos começar tentando trocar tudo em miúdos. Em primeiro lugar, eu quero que você pegue tudo o que nós já sabemos sobre os outros 3 jogos. Todas as teorias de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. O Homem de Roxo, as crianças desaparecidas, os animatronics que criam vida à noite, os guardas noturnos, os acontecimentos, os personagens. Tudo. Pegue tudo isso e separe em um canto. Separe tudo isso e apenas para fins de identificação vamos chamar essa história de História dos Animatronics. Ok? Separamos tudo, deixamos essa história de lado, vamos abordar agora a história de Five Nights at Freddy's 4, tratada nos minigames entre uma noite e outra. A história é sobre uma criança, um garotinho que no jogo não tem nome, mas aqui para identificarmos neste vídeo, vamos chamá-lo de Sammy. Sammy, entenderam a referência? Essa é para quem viu nossos resumos do livro de Five Nights at Freddy's,
que você pode encontrar nas playlists do canal. Mas enfim, Sammy é um garoto que provavelmente é filho de um funcionário de um restaurante. Esse restaurante não tem nome no jogo, não um nome oficial. E esse restaurante, assim como na história dos animatronics que nós vimos antes, possui animatronics. Não os animatronics que saem caminhando por aí e tudo mais, mas animatronics que são roupas mecânicas em que as pessoas podem entrar dentro delas e andar pelo restaurante por aí cumprimentando todo mundo, ou podem ficar em cima de um palco cantando e tocando paradas. Estão ali em modo automático, apenas cantando e tocando, mas estão parados. Apenas se movem quando uma pessoa entra dentro da roupa. Esse nosso personagem, Sammy, adora os personagens dos animatronics. Existe um desenho animado no qual muito provavelmente o restaurante se baseou, que se chama Fredbear and Friends. O desenho animado apresenta um urso amarelo chamado Fredbear e todos os seus amigos, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie, que nós conhecemos muito bem. E no quarto do nosso amiguinho Sammy, todos esses bonecos estão ali, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie, mas Foxy está sem a cabeça. Por que será? Vamos ver mais adiante. O único boneco que ele não tem é do próprio Fredbear, que é o líder da turma. Mas isso não lhe faz falta, porque ele possui um amigo imaginário do Fredbear. Esse amigo imaginário anda com ele por todos os lugares e está sempre presente vendo seus passos, pelo menos na cabeça de Sammy. E apesar de ele adorar os personagens da franquia, ele detesta o restaurante, mas não sabemos por quê. Ele tem medo de ficar lá, ele viu algo que deixou ele apavorado. Ele viu algo lá que o traumatizou. E para piorar, ele tem um irmão mais velho que comete muito bullying com ele. Lembra que eu falei que o Fox estava sem a cabeça? É porque esse irmão mais velho pegou a cabeça do Fox, arrancou e está usando ela para dar sustos nele, seja se escondendo embaixo da cama ou atrás da televisão. Ele chegou ao ponto, inclusive, de trancar o nosso amiguinho Sammy em uma das salas do restaurante porque ele sabe que seu irmãozinho odeia o restaurante e morre de medo. Sammy provavelmente só continua indo lá todos os dias porque seu pai é funcionário e provavelmente não tem com quem deixar as crianças. E o aniversário de Sammy não foi diferente. Ele passou o aniversário naquele restaurante que ele tanto odeia. Sammy mais uma vez chorava por estar naquele restaurante que tanto o traumatizou. E seu irmão mais velho, olhando aquilo, quis pregar uma peça nele, como sempre. Ele chamou 3 de seus outros amigos e cada um com uma máscara de um personagem da franquia Fredbear diferente, foram lá e agarraram Sammy a fim de dar um beijo em Fredbear, com o seguinte raciocínio: ah, você não gosta do Fredbear? Você tem medo? Agora você vai dar um beijo nele, só de sacanagem. Porém, a brincadeira teve um fim trágico. Por inocência daqueles 4 valentões, que também eram crianças e provavelmente não sabiam da gravidade de seus atos, eles acabaram colocando a cabeça de nosso amiguinho Sammy dentro da boca do animatronic, que é um robô, estava em seu modo automático, cantando e tocando, portanto ele não pararia a menos que alguém mandasse, e como foi tudo muito rápido, o animatronic acabou esmagando a cabeça de Sammy. E a pegadinha acabou dando muito errado, tanto que os próprios 4 valentões se arrependeram. Sammy foi parar no hospital e está em coma, conforme vários easter eggs do jogo Five Nights at Freddy's 4 já nos deram dicas e que já foram abordados aqui no canal em diversos outros vídeos. E seu irmão está profundamente arrependido. Todos os 4 estão arrependidos, mas o seu irmão é aquele que está do lado da cama arrependidíssimo. No final do jogo existe uma frase que muito provavelmente é proferida por seu irmão mais velho enquanto o Sammy está em coma, pedindo desculpas, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Essa, meus amigos, é a história de Five Nights at Freddy's 4 e é muito importante que vocês entendam ela, porque ela é a história real de Five Nights at Freddy's. No universo de Five Nights at Freddy's, entre todos os personagens, acontecimentos, enfim, tudo, essa é conhecida como a história real, a história que aconteceu, a história canon, como diriam os mais cultos. Vamos agora nos basear em fatos da vida real, a nossa vida que estamos vivendo aqui no presente, que são nada mais nada menos que pronunciamentos de Scott Cawthon, o criador do jogo. Em um evento ao vivo do canal The Game Theorists, Scott Cawthon deu dicas do que pode ser a história real de Five Nights at Freddy's como um todo. Ele mudou a imagem de seu site oficial para 3 mensagens enigmáticas, e uma delas dizia simplesmente a frase: 4 jogos, uma história. Você pode parar para pensar, sim, isso é óbvio. Obviamente, 4 jogos interligados, um vindo depois do outro, obviamente que isso vai ser uma história, não é verdade? Mas se você for parar para pensar, por que Scott daria uma dica tão óbvia se o negócio é tão simples? Será que
Não se trata de algo tão simples assim. Isso fora o update que ele fez na Steam meses atrás, dizendo que ninguém havia descoberto a história de Five Nights at Freddy's 4. Uma frase que ele soltou chamou a atenção de todos. A frase era a seguinte: será que a comunidade aceitaria a história verdadeira? Então pense, nós estamos há mais de um ano já tentando descobrir a história, caçando easter eggs por aí, caçando teorias, e de repente ele vem dizer que talvez a gente não goste da história verdadeira. O que será que poderia ser tão absurdo? Talvez algo clichê, algo que pudesse ser explicado de uma forma que nós não estaríamos contentes. Se são 4 jogos e uma história, qual das histórias é a verdadeira? A história real ou a história dos animatronics? Qual delas é a história do jogo? E por que ela não seria aceita pela comunidade? A história verdadeira do jogo, conforme eu já falei, é a história real do nosso amiguinho, que nós chamamos de Sammy, e esse update de Scott Cawthon nos faz crer que a história dos animatronics dos jogos 1, 2 e 3, que nós passamos tanto tempo fazendo teorias, seja tudo fruto da imaginação de Sammy. Agora espere um pouco, você percebeu que eu não disse sonho, não é verdade? Você percebeu que eu não falei nem pesadelo, não é verdade? Essa teoria que eu vou falar agora está rolando desde setembro, agosto do ano passado, 2015, e apesar de ela fazer bastante sentido, tem alguns pontos que contrariam ela, e eu quero abordar esses pontos aqui. Muita gente acha que é um sonho, um pesadelo, e eu vou dizer aqui a minha opinião sobre isso. Por enquanto, tenha em mente a palavra imaginação. Tudo que nós passamos nos jogos 1, 2 e 3 faz parte da imaginação de Sammy. Sammy está em coma após o incidente em seu aniversário no restaurante. E em coma, digamos que ele tem muito tempo para pensar. Eu não sei se essa é a melhor frase que eu poderia estar usando, mas... E durante esse período do coma, ele produziu um universo inteiro em sua cabeça. Um universo de como ele enxergava tudo aquilo ao seu redor. Pegue tudo da história dos animatronics que nós vimos no início. Tudo. Os animatronics, os personagens, as mortes, o Homem de Roxo, os acontecimentos. Tudo faz parte da imaginação da nossa criança, Sammy. Ele inventou tudo. E você vai me chamar de louco agora se você não sabia disso, mas eu vou lhe dizer algumas provas que solidificam essa teoria. Os animatronics, por exemplo, saindo por aí por conta própria e caçando guardas noturnos, foram uma história contada para Sammy que muito provavelmente ele acreditou, e por isso ele tem medo dos animatronics desde então. Na história real de Five Nights at Freddy's, Sammy encontra uma menina que lhe diz que algumas pessoas andam comentando por aí que esses animatronics saem de noite, pra capturar criancinhas e tal, saem por aí espalhando terror, assim como os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. E essa menina também falou que de noite são raptadas crianças e colocadas dentro dessas fantasias. E pensa bem, para uma criança é muito fácil de acreditar num negócio desses. Por que inventaram isso? Cara, não sei. Você, criança, provavelmente deve ter inventado as histórias mais absurdas. Eu sei que eu inventei. Criança faz isso. Criança imagina, criança inventa, criança espalha esse tipo de coisa. Criança acredita. Sammy acreditou. E por isso os animatronics em sua cabeça saem por aí vagando de noite. E é por isso que em sua imaginação, Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 possuímos animatronics assassinos. E também é por isso que Foxy é aquele que chega sempre de surpresa, aquele que tem um método peculiar de atacar o jogador. É porque ele representa o irmão mais velho de Sammy, que sempre se escondia para lhe dar sustos e pregar peças. Outra prova disso é que em Five Nights at Freddy's 2 nós temos os Toy Animatronics. Toy em inglês significa brinquedo. Então por que aqueles animatronics são chamados Toy Animatronics? Eles não são brinquedo, ok? Eles são plastificados, mas estão muito longe de serem brinquedos. Na história real de Five Nights at Freddy's, o nosso amiguinho Sammy também encontra outra menininha que possui brinquedos dos personagens de Fredbear and Friends. Ela possui brinquedos de Bonnie, Fox e toda a turma. E o brinquedo da Chica, curiosamente, não possui seu bico. O bico caiu. Não sabemos se ele é desmontável ou se ela, por algum incidente, acabou, derrubando o bico. E todo mundo passou a se dar conta disso depois que Scott, ali naquele evento ao vivo do canal The Game Theorists, deu outra dica dizendo: no minigame de Five Nights at Freddy's 4, por que você acha que a Chica de brinquedo está sem seu bico? E ninguém tinha reparado aquilo até então. Mas lá está ela está sem o bico, e ela está sem o bico
por um motivo. É pra mostrar pra gente que aqueles brinquedos que aquela menina está brincando foram a inspiração de Sammy para montar em sua cabeça, na sua imaginação, no seu subconsciente, os Toy Animatronics de Five Nights at Freddy's 2. Por quê? Porque a Chica, a Toy Chica de Five Nights at Freddy's 2 deixa o seu bico cair em várias ocasiões. E nós sempre achávamos que aquilo era pra dar um toque de terror, ou que não tinha nada a ver com nada. Pois bem, tem. Agora vamos ao mais importante. Quem é o Homem de Roxo? O Homem de Roxo seria o irmão dele que causou tanto mal pra ele? Não. O Homem de Roxo é explicado pela terceira e última dica que Scott deu naquele evento ao vivo, que era: o que é visto nas sombras é facilmente confundido na cabeça de uma criança. Em Five Nights at Freddy's 4, lá na história real, tem um easter egg que você pode ver uma porta aberta em que há um empregado do restaurante colocando uma das fantasias em um dos funcionários. Aquilo ali é nada mais nada menos que um funcionário vestindo sua roupa e ele ajudando. Ponto. Não tem nada de assassinato naquilo, nada de mal. Mas aquele homem que está colocando a fantasia em seu empregado está mais longe da luz, ele está em uma parte mais escura. Não dá pra ver ele direito. Ele está mais encoberto pelas sombras, que no jogo são retratados com a cor roxa. Ele está roxo simplesmente porque está escuro e não dá pra ver ele direito. Apenas a sua cintilante insígnia em seu peito. Agora você imagina o seguinte: Sammy já acreditava que crianças eram colocadas dentro dessas fantasias, que ser colocado dentro delas era um mau sinal, era sinal de morte, perigo. Então imagina o que acontece quando você vê alguém no escuro, sem poder ver o rosto dessa pessoa, colocando uma fantasia em alguém, por mais inocente que pareça. Aquilo ali mais parecia que ele estava matando alguém colocando esse alguém dentro da fantasia. Para Sammy, ele estava matando aquela pessoa colocando ela dentro daquela fantasia. E por causa disso surgiu o Homem de Roxo em sua imaginação, uma figura aterrorizante e assassina. Também por causa desse quesito das sombras, que existem Shadow Bonnie e Shadow Freddy em Five Nights at Freddy's 2. Perceba que o palco onde estão esses dois animatronics tocando e cantando possui várias luzes que provocam sombras dos dois na parede. Essas sombras estão ali, o garotinho as vê e assim cria os dois personagens em sua cabeça. E diversos outros fatos e pessoas influenciam na cabeça do garoto para montar todo o universo. O Balloon Boy, por exemplo, é nada mais nada menos que um garotinho segurando um balão que ficava do lado de fora do restaurante. A Mangle, por exemplo, é a representação de uma versão feminina de Foxy que foi encontrada toda quebrada na casa de Sammy. Não se sabe se aquilo é apenas uma versão feminina de Foxy, um novo personagem, mas ela estava toda quebrada, não se sabe quem quebrou, e o fato de ela estar quebrada foi o suficiente para que Sammy criasse em sua cabeça a Mangle. Springtrap também foi inspirado em fatos reais. Uma das pessoas que rondam a parte de fora do restaurante possui uma miniatura de Bonnie amarelo e diz que se colocar o dedo na boca dele, o dedo dela pode ficar preso. Pelo menos é isso que disseram pra ela. É como se ele fosse uma armadilha de dedos, ela diz. E então isso foi o suficiente para que o garotinho criasse na sua cabeça que aquilo ali era uma série de armadilhas que pudessem lhe causar algum mal se ele encostasse da maneira errada, ou seja, as Spring Locks. Mas agora vamos chegar a uma parte importante da teoria. Por que antes eu falei que tudo isso é imaginação e não um sonho? Nós ainda não podemos dizer que isso é um sonho, um pesadelo, por um simples motivo. A história dos animatronics contém um relato de uma criança que foi mordida na cabeça por um dos animatronics e que perdeu parte do seu lobo frontal. Sammy, como nós já vimos em Five Nights at Freddy's 4, foi mordido na cabeça. E a teoria do sonho, o pesadelo, depende diretamente do fato de o Sammy ter perdido ou não seu lobo frontal. Se Sammy não perdeu seu lobo frontal e apenas sofreu um trauma na cabeça e está em coma por causa disso, tudo bem. Podemos dizer que tudo que aconteceu nos jogos 1, 2 e 3 é um sonho, um pesadelo que ele está tendo no coma. Agora, se Sammy de fato perdeu seu lobo frontal naquele incidente, então não, nós não podemos dizer isso. E vou dizer por quê. O lobo frontal é responsável por uma série de coisas importantíssimas para o ser humano. Por exemplo, o senso de inibição do ser humano. Sem aquilo, você pode andar pelado por aí sem dar a mínima se você está passando vergonha ou não, porque você não tem noção disso, você está sem o seu lobo frontal. Existem relatos de pessoas que sofreram acidentes, sobreviveram sem o lobo frontal e apresentaram esse tipo de sintoma. E por causa disso, uma das coisas que você não pode ter quando você está sem o seu lobo frontal
é pesadelo. Se você está sem essa parte do cérebro, você pode sonhar coisas boas tranquilamente, mas você não pode ter pesadelo, é impossível. A parte do seu cérebro responsável por lhe causar sentimentos ruins, pesadelo, traumas, foi retirada, não está mais em você. Você não tem como pensar esse tipo de coisa sem o seu lobo frontal. Mas então, se ele está sem o lobo frontal, quem seria aquela criança que está passando por todo aquele trauma em Five Nights at Freddy's 4? Porque em Five Nights at Freddy's 4 nós temos que enfrentar animatronics satânicos. E sendo Sammy na história, é muito fácil representar eles. Os animatronics são simplesmente a representação de seu irmão e seus amigos diabólicos que estão aí para fazer mal para ele. Fredbear é a representação de seu amigo imaginário. E Nightmare é simplesmente o medo que ele está sentindo naquele momento, o medo que faz ele chorar o tempo todo. Inclusive existe algo na cabeça de Nightmare que parece muito um pedaço de cérebro, que reflete muito o medo que ele está sentindo de tudo isso, e seria simplesmente Sammy enfrentando o seu medo, o seu pior medo que está assolando ele mesmo no coma. Mas não, e se aquele não for Sammy enfrentando tudo isso? E se aquele for o irmão de Sammy? Muitas pessoas acham que não, porque o tamanho do personagem retratado em Five Nights at Freddy's 4 é pequeno. É muito difícil não ser uma criança que esteja no controle. Mas se você for parar para analisar, o tamanho do irmão de Sammy e seus outros amigos não é tão grande. Compare ele, por exemplo, com um funcionário do restaurante. Ele ainda é bem pequeno. E sentindo-se extremamente culpado por ter causado mal ao seu irmão pregando uma peça nele, ele vê todos os dias uma versão demonizada dele e de seus amigos, como se fosse um autocastigo pelo que ele fez ao seu membro mais querido de sua família. E o Nightmare seria nada mais nada menos que a representação de seu irmão de alguma forma tentando se vingar na cabeça dele. Outra coisa que diz que aquele é o irmão de Sammy é o formato do quarto. Vemos o formato do quarto de Sammy no minigame e ele é muito diferente do quarto retratado no jogo Five Nights at Freddy's 4. A cama está no lado, sendo que no próprio jogo a cama está no centro. Existem duas portas laterais e no minigame existe uma porta frontal apenas. Mas enfim, vamos parar de abordar essa parte por hora, porque nós temos algo mais importante para analisar. A parte final da teoria. Vamos para a parte final da teoria agora, que trata do que acontece com Sammy no final de tudo isso. O garotinho está ali agonizando em seu coma, o ódio que ele está sentindo, o medo, uma série de sentimentos ruins o está mantendo vivo ali, ardendo em chamas no seu próprio inferno. Então nós temos que analisar o que Sammy quer para finalmente poder descansar. A resposta disso está nos dois finais de Five Nights at Freddy's 3. Como já sabemos, o jogo possui um final bom e um final ruim. E no final bom, o jogador presencia The Happiest Day, o dia mais feliz, que é uma representação do aniversário de Sammy, o dia em que deu tudo errado, o dia que era para ser o dia mais feliz da sua vida e que infelizmente foi o mesmo dia do acidente que estragou sua vida para sempre. Sammy não consegue ter o seu dia mais feliz, ele não consegue ficar em paz. Aquele dia era para ter sido o melhor dia da vida dele e agora, por um motivo totalmente infantil, aquele dia foi tirado dele. Toda aquela felicidade está longe, um lugar que ele não pode alcançar. Mas como todos nós já sabemos, o perdão é uma virtude dos fortes. Quando Sammy finalmente se dá conta de que o ódio não vale a pena, nem todo o rancor, ele finalmente perdoa aqueles 4 que vieram ali causar mal. Em seu subconsciente, ele e os outros se unem para destruir um inimigo em comum, o Homem de Roxo, e usa isso como pretexto para que voltem a ser amigos. Tudo isso com a ajuda do jogador. Em seu subconsciente, ele finalmente consegue perdoá-los por tudo que eles fizeram a ele, e juntos eles comemoram o dia mais feliz, o aniversário que Sammy nunca teve. Enquanto ele não perdoar aquelas pessoas, o jogador terá o final ruim, em que eles continuarão para sempre assombrando uns aos outros. Os animatronics continuarão lá em seu subconsciente, mas o final bom é aquele em que ele perdoa aquelas pessoas e consegue finalmente descansar em paz. Porque, ao que tudo indica, Sammy vem a falecer. No final de Five Nights at Freddy's 4, pode-se ouvir um barulho daqueles aparelhos que medem frequência cardíaca parando. Um barulho que todos nós conhecemos, que significa que o coração de alguém para. Sammy perdoou aquelas pessoas e agora pode descansar em paz. Essa é a história verdadeira de Five Nights at Freddy's, ao que tudo indica.